Como seriam os Dragões. dragões se eles fossem reais? Muito Bem, bem primeiro feito isso aí, precisamos entender que existem muitas versões diferentes de dragões em diferentes culturas ao redor do mundo. Alguns são grandes e assustadores, enquanto outros são menores e mais amigáveis. Mas, em geral, a maioria das pessoas imagina um dragão como uma criatura grande e poderosa, com asas para voar e escamas para proteção. Algumas características comuns dos dragões incluem garras afiadas, dentes afiados e um sopro de fogo ou gelo. A maioria das pessoas também imagina que os dragões têm um temperamento feroz e são difíceis de domar. Mas, se os dragões fossem reais, eles provavelmente teriam algumas diferenças em relação às nossas imaginações. Por exemplo, suas asas teriam que ser grandes o suficiente para sustentar seu peso no ar, mas também serem leves o suficiente para permitir o voo. Eles também precisariam de músculos fortes para controlar seu corpo no ar. Além disso, os dragões teriam que ter uma fonte de energia para produzir seu sopro de fogo ou gelo. Talvez eles tivessem glândulas especiais em seus corpos que produzem esses elementos. Então, como seriam os dragões? Deixem nos comentários. Eu vou comentar aqui agora. Olha, em primeiro lugar, isso aqui não é real, tá? Isso aqui é uma iguana que o cara fez aí, uma inteligência artificial, e ficou muito legal, tá? Muito bem feito. Eu já comentei sobre esse mini dragãozinho aí. Mas você nota que ele colocou esse animal aqui como se fosse um hexápoda. E o que é um hexápoda? Ele tem a pata traseira, pata dianteira e mais uma outra pata saindo daqui. O que é um padrão completamente diferente de nós tetrápodas. Ou seja, nós tetrápodas somos aqueles animais que possuem 4 patas. Então, gorila, ser humano, cavalo, onça, leão, gato, macaco de uma maneira geral, qualquer vertebrado terrestre vai ser um tetrápoda, tá bom? Então, por exemplo, as serpentes também são tetrápodas, só que no decorrer evolutivo elas perderam as patas, mas elas tinham 4 patas, tá bom? Os lagartos são tetrápodos. Só que aqui ele fez um dragão hexápoda. E a gente vê muitos dragões nas lendas sendo hexápodas. Agora, para ser um hexápoda, bom, primeiro que ele vai ter que estar sustentado em mais um par de clavículas. Ou seja, seria muito mais difícil ser parecido com um Goro, por exemplo. Dessa maneira, para que um dragão fosse real, bom, ele teria que ser pelo menos tetrápoda, ou seja, ele teria que ser um tipo de dragão desse aqui, ó, com 4 patas, tá vendo? Tipo esse aqui do Game of Thrones, que na literatura nerd a gente chama de wyvern e não de dragão, tá vendo? Então ele teria que ter um peito muito grande para poder justamente ter essa musculatura e ter uma asa mas muito grande para sustentar o seu peso no ar. Só que, bom, como é que se sustenta um peso desse no ar? As aves possuem algumas soluções, como por exemplo ossos ocos, e isso diminui, né, o peso do animal e, claro, você vê ter, por exemplo, uma arpia, só para você ter uma ideia, uma arpia, que é uma águia gigante, ela tem 10 quilos, e ela é gigantesca, pode ter mais de 2 metros de envergadura. Claro, no passado já existia um réptil voador muito poderoso. E o nome é difícil pra caramba de falar, tá? Eu sempre confundo. Que é o Quetzalcoatlus. E o tal Quetzalcoatl, caraca, nome difícil pra caraca, maluco de falar. Quando eu vou a São Paulo, eu passo perrengue lá. Itacoaquecetuba, muito complicado pra mim. Esse animal viveu na América do Norte há mais de 60 milhões de anos atrás. Era um pterossauro, era uma espécie de réptil voador, tá? Ele não era um dinossauro, mas ele podia ultrapassar os 12 metros de envergadura. Existem algumas estimativas jogando até para 18 e 200 quilos de peso. Grande pra caraca, né? Agora, sobre a perspectiva dele de soltar fogo, etc., bom, só se ele tivesse com azia, tá bom? Então, assim, não, como é que ele soltaria fogo? Tá, tudo bem. A gente tem algumas coisas na natureza que são muito interessantes, como o besouro bombardeiro, que libera uma espécie de ácido ou algo parecido. Talvez algo nesse nível ele pudesse cuspir, afinal de contas, você possui ácidos estomacais muito poderosos. Só para você ter uma ideia, dentro do seu estômago a gente tem o ácido clorídrico. Cara, ácido clorídrico corrói é muito poderoso mesmo. Se jogasse ácido clorídrico em cima da tinta do carro, ele dissolveria a tinta, só para você ter uma ideia. Por isso que você tem aquela azia, aquele muco que protege o seu estômago, se tiver corrompido, pode a acidez afetar o seu próprio estômago, entende? Então a gente deveria pensar em algo parecido. Então nota, você não poderia ter um dragão com mais de toneladas, mas sim algo em torno de 100, talvez até 200, com ossos ocos,
ou algo parecido. Não poderia ser um hexápoda, porque nenhum tetrápoda virou hexápoda, nunca teve essa tendência. Enfim, estaria mais próximo do que poderia ser.